CBN Gestão de Empresas, com Marçal Siqueira. Olá, bom dia para você que até agora há pouco acompanhou o CBN Maringá e fica agora com o CBN Gestão de Empresas. O programa tem produção de Lincoln Souza. Os assuntos do programa de hoje são planejamento e finanças. Quem conversa conosco é o advogado e contador Jovi Barbosa, atuante em Direito do Consumidor, Empresarial, Civil e Ambiental, mestre em Direito pela Unimes, a Universidade Metropolitana de Santos, é palestrante e consultor para o Sebrae e Assim, professor universitário do Instituto Paranaense de Ensino, do Tribunal Arbitral de Maringá, Fundação Getúlio Vargas e FCV, a Fundação ou a Faculdade Cidade Verde. Foi diretor e gerente de diversas empresas nacionais na região da Grande São Paulo, gerenciando áreas como financeira, administrativa, comercial e de recursos humanos. Autor dos livros A Roda da Viva, Como Formar o Preço de Venda e Dano Moral. Jovi, muito obrigado pela sua presença e bom dia. Marçal, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com os ouvintes da CBN. Quais são as principais características de um executivo estrategista empreendedor? Olha, Marçal, o estrategista empreendedor, ele tem que ter em mente, primeiramente, os fatores internos e externos da empresa que afetam o negócio da empresa. O negócio como mercado, não é? Porque às vezes a gente pensa, uma empresa não precisa se preocupar com o mercado, porém, alguns fatores econômicos e outros fatores afetam o negócio da empresa. E esse estrategista tem que estar ligado, tem que ter visão empresarial para detectar esses fatores. Há muitas fases para a elaboração de um plano estratégico. Quais seriam essas fases? Existem várias fases. A primeira fase é a fase de coleta de dados. Nenhum estrategista pode sair fazendo um plano se ele não coletar dados. Os primeiros dados são internos. Quais são os potenciais da empresa? Quais são os pontos fracos? Quais são os pontos fortes que a empresa tem? E também os pontos fracos e fortes dos produtos da empresa. Não é? Depois ele tem que conhecer o potencial do seu pessoal, dos seus departamentos. Isso tudo são fases de apanhados de informações internas. Aí depois ele passa para as variáveis externas, geológicas, geográficas e assim por diante. E qual a importância, na sua opinião, tem a missão da empresa na elaboração do plano estratégico? Olha, sem dúvida nenhuma, a missão é uma dos mais importantes fatores num planejamento. Se a empresa não souber qual é a sua missão, quer dizer, aquilo que ela quer fazer, que ela pretende atingir com a sua existência no mercado, então todo o planejamento estará fadado ao insucesso. Não é? Então, uma das primeiras coisas é estabelecer a missão. A sua pergunta é muito fundamental, porque não dá para se sair com um planejamento a não ser estabelecendo de logo essa missão. E é através desses pontos fracos e desses pontos fortes que se chega na missão da empresa. Importante lembrar sempre que a missão tem que ser algo que saia do papel e não apenas uma frase bonita da empresa, algo que chame a atenção de um cliente, de um fornecedor. Bem lembrado, Marçal. A gente às vezes chega em grandes empresas e na recepção tem aquela placa lá, nossa missão. E aí você lê e fala, puxa vida, que coisa bonita. Quero trabalhar aqui. Quero trabalhar aqui. Aí você compra um produto dessa empresa, de repente dá um problema qualquer lá, você liga para reclamar e aí são 10, 15 dias para resolver o problema. Aí você percebe que aquela missão só está no papel. Você lembrou muito bem isso. É preciso sair do papel, arregaçar as mangas e fazer com que a missão se torne realidade. E quem deve participar da elaboração desse plano estratégico? A empresa toda? Olha só, na verdade o planejamento é uma espécie de coletânea de dados. Então eu costumo dizer que todo mundo participa da elaboração do planejamento. É lógico que quem pega nas ferramentas, não é? No lápis, no papel, na calculadora, nos gráficos, são as pessoas mais técnicas. Mas até o faxineiro pode prestar uma informação muito importante que irá para um plano diretor ou um plano estratégico da empresa. Quanto tempo, em média, se toma um empresário para elaborar esse plano estratégico? Essa pergunta é muito importante, Marçal, porque, na verdade, na minha concepção, o plano estratégico nunca termina. Então, é como um plano de voo de alguém que fosse, por exemplo, dar a volta ao mundo sem saber em qual ponto vai parar. Quer dizer, a cada parada, ela estará revendo
todos os conceitos de viagem, de navegação, para a próxima parada, até a próxima parada. Então, numa empresa, se faz um planejamento estratégico e, obviamente, se estabelece lá um plano para 5 anos, 10 anos, 15 anos. Antigamente, na época da inflação no Brasil, era até difícil se falar em planejamento estratégico, porque não tinha como se pensar além de um mês. Não é? Com uma inflação, por exemplo, que deu em 1984, na época do Sarney, de 80 e poucos % ao mês, não tinha como se pensar em fazer planejamento. Até os europeus brincavam, dizendo que os empresários brasileiros eram os maiores estrategistas do mundo, porque eles não sabiam como é que a gente aqui conseguia conviver com um clima tão inflacionário como era na época. Hoje, com uma moeda estabilizada, se pode fazer plano para até 30 anos. Contudo, esses planos devem ser revistos a cada momento. Não é? Então, um plano estratégico nunca para de ser reelaborado. E não fazer um plano estratégico, ter uma estratégia bem delineada, pode ser a sentença para falir a empresa? Sem dúvida nenhuma. A existência de um plano estratégico na empresa faz com que a empresa tenha delineada um caminho, uma trilha a seguir. Se a empresa não tem esse plano estratégico, ela primeiramente não sabe para onde vai. Em segundo lugar, não sabe medir qual é a sua performance, como é que ela está atuando no mercado, se está atingindo suas metas, seus objetivos ou não. Porque o plano estratégico, na verdade, é um conjunto de subplanos. E esses subplanos são compostos de metas e objetivos. Quando a gente vive num país ou numa economia em que a variação cambial altera muito rapidamente, agora a gente até tem uma estabilidade, mas você tem negócios com outros países onde, digamos, Estados Unidos, onde o mercado imobiliário teve esse problema todo, o plano estratégico pode mudar de um dia para o outro? Então, na verdade, não se muda um plano estratégico de um dia para o outro. Não é como se desliga uma lâmpada. Na verdade, o plano estratégico é uma espécie de educação empresarial que faz com que a empresa siga seus rumos, mas, obviamente, dentro de uma certa coerência. Não é? Então, não é porque, de repente, o mercado imobiliário dos Estados Unidos não funcionou, não está mais funcionando, porque tinha um vício, na verdade, lá, não é? Havia uma cultura de refinanciamento constante e se percebeu que isso não dá certo num determinado momento, que agora nós pegamos o nosso plano estratégico, rasgamos e vamos fazer um outro. Não é assim. O que tem que se imaginar numa hora dessa é que o estrategista tem que estar de olho quais os pontos que vão afetar o negócio da empresa aqui, não é? Na sua localidade, e mexer nesses pontos no seu plano estratégico. É possível que uma empresa tenha o plano estratégico A, o B e o C, por exemplo? Essa história de plano A, agora nós vamos passar para o plano C de repente, não é, que a gente ouve até como um certo folclore em algumas histórias. Nas empresas, normalmente não funciona. O que uma empresa precisa saber é quanto tempo ela poderá, por exemplo, passar sem vender. Então, se uma empresa começa o mês e não sabem quantos dias ela poderia passar, o ideal é que não passe nenhum, mas quantos dias ela poderia passar sem vender e sem sofrer um abalo sísmico que a levasse à falência, se a empresa estiver vivendo isso, ela está numa obscuridade incrível e poderá realmente ir à falência. O que dá sustentabilidade para um plano estratégico? Resultado? Em primeiro lugar, a coerência, não é? O resultado é uma consequência. Se o plano estratégico não estiver coerente, eu costumo dizer, não adianta, depois de uma certa idade, não é? 35, 40 anos, alguém querer se transformar num corredor de Fórmula 1 campeão mundial. Não dá mais tempo. Não é? Então, uma empresa tem que ter coerência na hora de elaborar o seu plano estratégico. Então, saber o seu preço de venda corretamente, saber os custos dos seus produtos corretamente, quais os produtos que ela tem que agradam o mercado, inclusive reconhecendo os seus pontos fracos, dizendo, olha, esse produto não agrada. Porque às vezes a gente tende a não querer assumir esses pontos fracos e insiste aí em determinados produtos que acabam não agradando. E quando esse plano estratégico ele perde a validade, que eu posso amassá-lo e jogar fora? É bem possível que aconteça uma situação assim. Quando está indo tudo errado, não é? Os produtos não estão indo bem e a empresa decide de repente mudar de rumo. Seria uma virada de 360 graus, como se costuma dizer, ou 380 graus. O ideal é que isso não aconteça.
Rasgar um plano e jogar fora é desistir da viagem. A empresa não pode desistir da viagem, até porque existe um princípio de que a empresa tem continuidade. Apesar de algumas empresas, ou até o próprio Código Civil, prever ou admitir que uma empresa possa ter vida determinada, o ideal é que isso não exista na prática. No CBN Gestão de Empresas de hoje, estamos falando sobre planejamento e finanças. O entrevistado é advogado, contador, consultor e professor Jovi Barbosa. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Até já. CBN Gestão de Empresas.